Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre a mudança do entendimento da Receita Federal sobre o diferencial de alíquotas, o DIFAL, do ICMS. Recentemente, a Receita Federal mudou o entendimento sobre o DIFAL, que é o diferencial de alíquotas do ICMS, que afeta principalmente o comércio eletrônico. O órgão decidiu que as empresas que destinam mercadorias, bens e serviços a consumidor final em outro estado não podem deduzir os valores do imposto de renda de pessoa jurídica, ainda que o destinatário não seja contribuinte do tributo estadual. Essa determinação ela está prevista na Solução de Consulta número 140, editada recentemente pela Coordenação Geral de Tributação, a COSIT, e esse texto ele vincula toda a fiscalização e vai em sentido contrário ao entendimento firmado na Solução de Consulta 42 do ano de 2021. Para melhor entendimento, o DIFAL é usado para dividir a arrecadação do comércio eletrônico entre o estado de origem da empresa e a do consumidor. Então, até 2021, essa cobrança ela vinha sendo realizada por norma estadual. E com base na emenda constitucional de 87, número 87 de 2015, ela foi derrubada pelo STF. Então, desde janeiro do ano passado, foi editada a Lei Complementar número 190, que ela tratou de regulamentar essa exigência. Mesmo assim, a questão ela voltou para as mãos dos ministros. As empresas do regime do lucro presumido, principalmente as do comércio eletrônico, são as mais impactadas com esse novo entendimento da Receita Federal. Então, ao enviar produtos para o consumidor final, em geral, são pessoas físicas que não são contribuintes do ICMS. Elas são obrigadas a pagar o diferencial aos estados de destino. E até então, elas deduziam esses valores do IRPJ. Então, a consulta à Receita Federal foi feita por uma empresa do lucro presumido, que é uma forma de tributação simplificada do IRPJ e o CSLL, que é Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social do Lucro Líquido. E o contribuinte ele perguntou se poderia ser aplicado ao DIFAL o mesmo tratamento que é utilizado na substituição tributária do ICMS. Nesse caso, o valor todo do tributo da cadeia produtiva era adiantado pelo contribuinte pode ser deduzido do imposto de renda. Na resposta, a Receita Federal entendeu que não poderia ser dado o mesmo tratamento estabelecido na substituição tributária e ao IPI, que ele pode ser excluído da Receita Bruta, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 77, que altera a legislação do imposto de renda. Então, foi citado também para embasar esse entendimento a Solução de Consulta número 3 de 2019. Em complemento também, de acordo com a Receita, a linha B do inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, que foi introduzida pela Emenda Constitucional de 87, ela determina que a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL do ICMS ela será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Então, nesse sentido, o termo de responsabilidade ele deve ser compreendido em seu significado comum, ou seja, que a Constituição estabelece que o remetente tem o dever de recolher o diferencial da alíquota, na qualidade de contribuinte. Para infirmar esse entendimento da Receita, ela diz que, se fosse entendido que o termo de responsabilidade dissesse respeito à figura do remetente quanto responsável tributário, chegaria-se à conclusão inadequada de que o contribuinte do DIFAL do ICMS seria o destinatário e não contribuinte desse imposto. Então, entretanto, ocorre que o diferencial da alíquota do ICMS, enquanto cobrado pelo remetente pelo prestador de serviços na condição de contribuintes, como na hipótese da consulta feita por nossa empresa, ela não se confunde com o ICMS da substituição tributária, visto que eles são meros depositários do tributo. Então, essa foi a defesa da Receita Federal com base nesse entendimento. Então, existe uma total incoerência da Receita Federal, até porque a Solução de Consulta 42 de 2021, o órgão tinha entendido que não configurava a receita bruta e nem se incluía na base de cálculo do RPJ da vendedora de mercadoria tributada com base no lucro presumido, que o valor a ela é reembolsado pelo comprador relativo ao ICMS DIFAL. Então, essa solução de consulta, ela contraria a solução de consulta anterior, mas também é um entendimento do STF sobre a questão do julgamento da tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Da mesma forma que os ministros entenderam que o ICMS não seria receita na tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é a mesma forma que acontece no DIFAL do ICMS. De acordo com o tributarista Carlos Eduardo Navarro, ele concorda que ficou estabelecido que desde a Emenda Constitucional 87 de 2015,
que as empresas devem recolher o DIFAL quando o comprador não é contribuinte do ICMS. Mas a empresa está recolhendo apenas porque a própria fiscalização não gostaria de atribuir essa obrigação à pessoa física. Seria muito difícil de fiscalizar. Então, entende-se que poderia ser dado ao DIFAL e ICMS o mesmo tratamento da substituição tributária e do IPI, que são impostos de entrada pagos pela empresa somente para facilitar a arrecadação. Esses valores eles não fazem parte da receita da empresa, eles são apenas recolhidos em nome do comprador, que é o mesmo entendimento da tese do século da retirada do ICMS do PIS e da COFINS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, com base nisso, a Maralhas Beck Advogados, os seus sócios permanecem à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre a repercussão dessa solução de consulta e avaliar as possibilidades de reversão desse entendimento, tanto na esfera judicial quanto administrativa, acerca desse tema. Qualquer dúvida, entre em contato e tenha uma boa semana.